Olá, família Eternamente, eu sou Pamela Freitas e está no ar mais um episódio. E o quadro de hoje é Direção à Luz da Palavra. Hoje o tema é Fé em Tempos de Provação. Eu escolhi trazer esse tema porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde as pessoas passam por diversas dificuldades na vida e acabam perdendo a fé facilmente. E nós trouxemos uma convidada aqui muito querida para estar nos ajudando nesse tema. Ela é conhecida por algumas pessoas aqui na região de Santana de Parnaíba e por onde ela passa ela deixa a alegria dela. Ela é uma mulher de fé, um exemplo de esposa, de filha e missionária. Atendeu prontamente o chamado do Senhor e juntamente com seu esposo eles fazem a obra missionária onde o Senhor manda eles irem. Seja muito bem-vinda, Francineide Silva. Olá, boa noite para você que está aí, ligadinho no Eternamente Cast. E você não pode perder os programas, tá? Já vou te dando uma dica, que é de qualidade e muito compromisso com Deus e sua palavra. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, como a Pamela falou. Estou na região já tem mais de 30 anos, aqui especificamente no São Pedro. Resido num lugarzinho ali que ninguém conhece quase, como Vila Araçá, mas fica entre o Sam e a entrada do Jaguari. Aquele pedacinho de vila ali chama Vila Araçá. E bom, a nossa vida é viver para Jesus, e viver para Jesus não pode e não tem como não ser com fé. E trazer para nós esse tema, Pamela, é atualizar aquilo que a gente tem vivido. A gente tem vivido de fé em fé e de glória em glória. Isso não quer dizer que nós somos anjos, querubins ou super-heróis. Não. Mas nós sabemos em quem nós acreditamos. E para falar sobre esse tema tão maravilhoso, a gente não podia deixar de consultar a palavra de Deus nesse livro tão pequeno, porém tão cheio de boas experiências e de ensino da palavra, que é 1 Pedro. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, que eu quero ler para vocês. Nisso vocês exultarão, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que parece, ao ser provado pelo fogo, seja provada, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Uau, que palavra! Essa palavra vai trazer para a gente uma questão muito abrangente. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu um dia já questionei, Senhor, por que essa prova? Por que eu estou passando por essa prova? E o que a Bíblia vai trazer esse versículo? O que ela quer falar para nós, né? O que tem a ver essa questão de fé sendo provada pelo fogo como um ouro, né? Que é provado pelo seu trabalhador ali que está testando. O ouro, ele não vai chegar assim logo e ser aquilo que a gente vê. Então ele passa por um refinamento, né? Esse refinamento vai trazer pra gente resultados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa fé que vai sendo refinada como ouro no fogo. E tudo que vem do Senhor precisa passar pela prova, pela provação. E a minha vida, o tempo inteiro, desde que eu me conheço por gente, foi passada por prova. Desde a infância até chegar aqui. E como diz a própria palavra, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido consumidos. É verdade. A nossa história de vida, quando eu falo nossa, eu estou falando da minha família, né? Uma história de dependência de Deus, uma história onde Deus se revelou e nos encontrou. Nós fomos achados pelo Senhor, encontrados pelo Senhor, nos momentos mais dificultosos. E aí alguém pode falar, tá, Fra, mas o que isso tem a ver com fé? O que isso tem a ver com ser provado? Vocês lembram que a Pamela me apresentou como missionária? Pois é. Para você ser missionário não é só um título. Você tem que ter uma vida que condiz com o chamado de Deus para você. E às vezes a gente não entende, sabe, Pamela? A gente pensa que o missionário vem pronto. Tem, é claro, não vou negar. Infelizmente tem algumas
denominações que intitulam você missionário e acabou. E não é isso que a Bíblia fala, né? Na verdade, se a gente for ver biblicamente, lá em Mateus 28, tá lá. Todo cristão é missionário. Porque o ID não foi para alguns. O ID foi para todos. Se um dia você aceitou Jesus, esse Mateus 28 é para você. Quando Jesus nos chama para ser testemunha em Jerusalém, Marcos ele também vai falar, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E fala, ID. Eu estou aqui trazendo para vocês derramando o meu Espírito Santo para que vocês sejam capacitados para ir. Né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Eu recebi o Espírito Santo para isso, para aquilo. Não, ele foi especificamente para cumprir a missão. E qual é essa missão? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não, eu quero ir só se for para ir ali naquele país legalzinho. E se for para morrer por Jesus? Quero ver se a sua fé foi provada a esse ponto de você dizer sim, eu vou. O ex-me aqui está envolto numa série de circunstâncias, de coisas que, humanamente falando, parecem impossíveis. Parecem impossíveis, na verdade, que são mais de uma, né? Então a gente vai ver que ser provado pelo fogo vem acompanhando a sua história desde que você chegou. Desde que você nasceu. Né? Isaías, o Senhor vai falar isso. Olha, antes que a sua mãe te concebesse, eu já te conhecia. Eu já tinha um plano para você antes de você nascer. E nós que caminhamos com Jesus, independente se você é novo na fé ou se você já está ganhando cabelo branco na fé, né? O ID é para todo mundo. E não tem como ir se você não for provado e aprovado pelo Senhor. Deus não manda trabalhador manco. Né? Deus não manda trabalhador que tem alguma deficiência na sua fé, no seu espírito. Ou seja, Fran, então quer dizer que eu sou meio assim, tem alguns defeitos, Deus não me manda? Claro que Ele te manda. Porém, antes de te mandar, Ele lapida você. Assim como o ourives vai lapidando aquele ouro, passando ele pelo fogo, até que ele possa, com aquela lupa pequenininha ali que ele usa, que para nós parece um negocinho insignificante, mas aquele olhar dele ali é que vai definir se o ouro está puro ou não, é por ali. Assim é Deus. Ele vai olhando, ele conhece o nosso profundo, o nosso escondido, e ele sabe, agora está pronto, agora eu vou enviar. E quando eu digo tá pronto, gente, pode ser que a pessoa vai pensar assim, mas não, então a pessoa que nunca passou pela missão não tá pronta. Não, não é isso. Não é isso. E a nossa fé, ela não é apurada hoje e amanhã acabou. Ela é constantemente. Até que Jesus volte, o Senhor vai nos lapidando. Dessa forma, o Senhor vai nos lapidando. E às vezes, quando você está no campo, que você acha que você está prontinho, ainda tem uma coisinha que você vai ser lapidado lá. Deus te leva para lá. E lá o Senhor lapida você. Com as situações, com as circunstâncias, através de pessoas, que na maioria das vezes o Senhor põe pessoas. Né? As pessoas que às vezes a gente tem uma raiva daquela pessoa. Deus está usando ela para lapidar você. Para moldar seu caráter. Para apurar a sua vida de fé e comunhão. Para ver se de fato você está disponível para dizer, Senhor, sim, eis-me aqui, envia-me a mim. E às vezes o Senhor quer te enviar para o teu vizinho. O Senhor quer te enviar para a pessoa que mora na rua que você passa todo dia para ir trabalhar. Por isso ele fala tanto em Jerusalém. Jerusalém vai representar o lugar onde você vive. Judéia e Samaria e até os confins da terra. São lugares e lugares, né? Que o Senhor vai nos enviando de processo em processo. E cada processo não tem jeito, tem a prova. Né? São processos para chegar no propósito. Então, até chegar nesse lugar, não se preocupe. Vai ter bastante luta. Vai ter bastante prova. Terão provas e mais provas. E até que Jesus volte de verdade. Né? Enquanto isso, nós não temos um corpo glorificado. Nós ainda não chegamos a esse lugar de estatura de varão perfeito como Cristo. E enquanto nós estivermos nesse mundo de pecado, é necessário que o Senhor vá nos lapidando. E esse tema aqui de 1 Pedro vai dizer sobre isso, sobre esse processo, que eu já quero adiantar. Não é que Deus não te ama. Porque alguém pode falar, mas nossa, se Deus me ama tanto, por que isso?
Exatamente, porque Ele te ama, Ele não está te punindo, Ele está te preparando. Essa é a grande verdade. Não é punição, é preparo. Não existe propósito sem processo. Você não pula um processo para você chegar no propósito. Meu Deus. É como etapa, você não vai pular uma etapa. Você chegou com seu currículo numa empresa, lá na empresa você não vai chegar e entregou o papel, o cara nem olhou e já vai te colocar para trabalhar. Não é assim que funciona. Ele vai olhar o seu currículo, ele vai te fazer perguntas. Enquanto ele está te fazendo perguntas, ele está testando você, ele está vendo o seu comportamento, ele está olhando tudo. E aí sim, se você for aprovado, naquela primeira etapa você passa para a segunda. Aí a segunda já não é mais só o currículo, agora já são perguntas, já é uma entrevista. E depois terceira um treinamento antes de você, né, adentrar para ocupar aquele lugar. E é assim a vida são processos, são etapas. E como o Senhor é tão bom, Ele nos deu as estações do ano para que nós também possamos perceber que nós passamos por estações. Algumas bem floridas e bem lindas, bem ensolaradas, outras bem turbulentas, com trovões, com raios, com ventos, com chuvas pesadas. Porém, a gente sobrevive. Sabe por quê? Olhando para essa analogia de estações com a vida da gente, né? Eu penso em árvores. A árvore ela não vai sendo preparada nas folhas, ela é sendo preparada na raiz. Eu gosto muito de falar de carvalho, porque a Bíblia nos chama de carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. E quando a Bíblia fala sobre isso me remete a pensar num carvalho. O carvalho é enorme, né? Tem algum aí que está me vendo com o sobrenome Carvalho, fica feliz, hein? Porque é bem bom. Então a Bíblia vai trazer pra gente o quê? Essa analogia de você como uma árvore que Deus plantou. Você sabia que o carvalho ele demora 1 ano e meio para aparecer um pedacinho para cima? Só que nesse 1 ano e meio ele já cresceu 2,5 metros para baixo, aprofundando raiz, preparando porque ele vai subir muito. Enquanto ele está sendo preparado para subir, ele tem que passar pela terra, as raízes têm que cortar a terra. Você consegue imaginar a força que essa raiz faz para se aprofundar? Essa é a lapidação de Deus. É isso que é para nós, como filhos de Deus, sermos provados. Ele quer aprofundar nossa raiz na fé, para nossa fé não ser uma fé rasa, que qualquer coisinha, já não acredito mais. Um dia eu fui crente, um dia eu participo. Você nunca foi aprovado, porque você nunca se aprofundou em quem é Deus. A sua fé era rasa. É uma fé, como diz a Bíblia, você era só um sepulcro caiado. Estava só bonitinho por fora, dentro, onde tem a raiz, onde precisa ser fincado, onde precisa ser edificado, não foi. Porque a fé era rasa. Né? E aqui você vai ver, no livro de Pedro, quando ele vai dizer no versículo 7, que a gente vai ter mesmo algumas provas que são para entristecer. Ô Fran, mas tá bom, eu sei que você tem passado por provas, mas você tá tão feliz. Eu não tô negando as provas, não tô negando os fatos, eu só tenho certeza de quem eu sirvo. Eu tenho só certeza de quem eu sirvo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, a palavra diz, eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor, ele vai se levantar a meu favor. Né? Ele se levantará a meu favor. Deus é essa pessoa extraordinária. E nós não pense em você que é você que consegue edificar a sua fé, não, tá? Porque é quem te lapida é que te prepara. Aquele que te lapida, aquele que vai preparando você, vai provando a tua fé, como o ourives que prova o ouro. Esse Deus é que acrescenta a fé. Porque fé é um dom. Quem dá? Deus. Até para crer nele, nós precisamos dele. E isso é você ser lapidado por Jesus a ponto de ele quebrar toda ponta de orgulho, de autossuficiência que tiver em você. Fran, o que é isso? Mas eu não sou orgulhosa. Será que não? Nesse âmbito de campo missionário, a gente aprende muita coisa. Gente, não quer dizer que tudo isso que eu estou vivendo na missão hoje eu aprendi agora. Não. Eu só estou vendo na prática. Né? Mas uma das coisas que é muito difícil para o ser humano, e eu já quero dizer para você que essa é a razão da nossa fé, é de nós sabermos quem é Deus, de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então eu já quero dizer para você que uma das coisas mais difíceis para nós é depender de Deus. Por causa do quê? Do orgulho.
da autossuficiência. A autossuficiência é pecado contra Deus. Eu sou autossuficiente, eu me viro. Hoje em dia nós vivemos um mundo em que o feminismo tomou conta, mostrando para a mulher que ela é suficiente. Autossuficiência. Toda vez que você está agindo com autossuficiência, está dizendo para Deus, eu me basto, eu me garanto, Senhor. Exatamente. E Ele sabe que não é nada disso. Então Ele vai fazer o que Ele vai mostrar para você que não é nada disso. Aí vem a lapidação, né? Aí vem a prova, aí vem, né? Aí vem a questão mais profunda do ser humano. Eu dependo de Deus mesmo? Tá bom, depende de Deus. Deus tirar o teu emprego, Deus tirar o teu salário, você vai continuar dependendo de Deus? Se Deus levar alguém que você ama, você vai continuar dependendo de Deus? Se Deus ferir a tua vida com uma enfermidade, falando, Deus não fere, quem falou que não? Olha Jó. Deus faz tudo o que é necessário, né? Até que nós nos rendamos. Quando nós nos rendemos ao Senhor, que aí você consegue, de fato, não de palavra, aí você consegue dar glória e honra a Ele. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Uma pessoa autossuficiente, ela é forte o tempo inteiro. Eu trabalho como terapeuta que eu sou, né? Deus me deu esse privilégio de poder envolver a minha profissão no Ministério de Cuidados. Então, eu vejo muita gente o tempo inteiro dizendo, mas eu preciso ser forte. Não, a gente precisa ser fiel naquilo que nós cremos, naquele que é forte. E aí sim Ele vai nos sustentar. Ele não vai nos dar a postura na hora correta que precisamos ser fortes. Mas Ele também vai dizer, chora com os que choram. Se alegre com os que se alegram. Ele não está falando para você que você tem que ser forte o tempo inteiro, porque a sua força, a sua, tá? Não a que provém dele. Quando é na nossa força, no nosso braço, uma hora vai dar ruim, meu filho, pode acreditar. Vai dar muito ruim. Por quê? Porque a autossuficiência é pecado contra Deus. Deus só fica aí, né? Seja feita a tua vontade. Aí no céu, Senhor, porque aqui na terra eu faço a minha. Meu Deus. Entende? Você viu aquela pessoa que você não pode nem dar um conselho para ela? Sim. Eu já sei. Não precisa me dizer isso que eu já sei. Cheia de orgulho, cheia de soberba. No fundo não sabe nada. Ainda não foi provada, mas vai chegar. Se essa pessoa é filha de Deus, começa por aí, né? Se essa pessoa é filha de Deus. Porque não adianta, não é a igreja que salva, não é o batismo que salva, não é o pastor que salva, não é o padre, não é o bispo, não é ninguém, não é Maria, não é José, é Jesus. E a sua salvação é que vai te levar para esse lugar de fé. Se de fato você é salvo, é de glória em glória, de vitória em vitória, mas também é na escassez, é na prova, é no luto, é na enfermidade, é na falta. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Sabe qual é a raiz desse versículo? Sabe qual é a raiz desse versículo? Se Jesus é o meu pastor, Ele é tudo que eu preciso e eu não preciso de mais nada. Essa é a tradição correta. Ele é o meu pastor. Se eu tenho a presença, nada me falta. Nada. Apóstolo Paulo vai dizer, eu sei passar pela falta e pela escassez, mas eu sei passar pela fartura. E aí ele vai falando uma série de coisas que ele sabe passar. Filipenses 4, vai lá e lê. E aí no 13 ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele já foi provado em tudo. Se ele já foi provado em tudo, ele pode afirmar que ele pode todas as coisas. Ele pode ter e não ter. Ele pode estar bom, pode estar ruim. Porque viver com Deus não é esse evangelho triunfalista que a gente aprendeu, que a gente viu, né? Que nós passamos até certo modo a crer numa vida vitoriosa baseada nas circunstâncias. Infelizmente ainda tem muita gente, muitas igrejas que ainda pregam isso. Olha, nossa, você não conseguiu o seu carro? Então você não tem fé. Não, então tem alguma coisa errada, porque Deus me deu um carro, uma casa. Gente, eu não tô falando aqui que Deus não dá, Deus dá mesmo. Ele dá. Mas não é uma barganha que eu vou pra igreja pra ganhar isso de Deus, que eu vou ter comunhão com Deus pra ganhar essas coisas de Deus. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Então a fé é baseada em quem Deus é. Uma fé baseada em circunstâncias, uma fé baseada em coisas visíveis, não é fé.
Isso é razão. A fé, diz Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, a convicção dos fatos que nós não vemos. Eu espero aquilo. Eu tenho uma convicção. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Isso é fé. É um firme fundamento. Vamos lembrar das raízes? É uma raiz firme sobre aquilo que eu espero, mas que eu não vejo. E ninguém me rouba desse lugar. Então, se a circunstância te joga para ela, não estou dizendo que uma hora ou outra a gente não vai balançar na nossa fé. Vai, porque o próprio Pedro vai dizer aqui que você vai se entristecer com as provas. Por quê? Porque a nossa carne não quer sofrer, né? E voltando a essa fala de um evangelho triunfalista, nós somos ensinados que tudo sempre vai dar certo. Que Deus sempre vai fazer a nossa vontade. Mas não. Apóstolo Paulo é a prova viva de que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Ele não está falando de posso ter todas. As pessoas interpretam isso muito mal. Ai, meu filho adoeceu, Deus não me ama. Quem disse? Quem disse? A gente crê num Deus que vai além do que os nossos olhos veem. E se você de fato tem a sua fé fundamentada em Jesus, meu filho, pode vir o que vier. Sabe, eu volto para Jó. Mulher, tu fala como uma louca. Por que o bem de Deus você aceita e o mal você não quer aceitar? Ô, Jó, lá, olha a sua condição. Amaldiçoa logo esse Deus e morre. E a fé daquele homem era tão profunda em Jesus, né? Em Deus, né? Vamos dizer assim, porque Jesus, estou falando do Antigo Testamento, era tão profunda em Deus que ele falou, mulher, tu falas como uma louca. Ele sabia em que ele cria. Mas mesmo a fé dele sendo tão sólida, né, a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, se desviava do mal, era íntegro. Mas mesmo com toda essa integridade, Deus ainda abalou ele ainda. Mexeu na fé. Ele não duvidou de quem era Deus. Ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Ele não teve essa paciência que pregam por aí, não. Né? Ele passou por esse processo por muita prova. Né? E ele não é a regra, ele foi uma exceção. Para mostrar que é possível. Mas o que acontece? Quando a mulher dele começa a falar, e a Bíblia vai dizer que ele estava só ali conhecendo Deus de ouvir falar, segundo a própria fala dele. Né? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Então ele vai mostrar uma vida de integridade, de homem reto que se desvia do mal, mas alguma coisa faltava nele, Deus sabia. Por que Deus fez ele passar por toda aquela prova? Alguma coisinha ainda faltava. Falando do céu, mas passou por tudo aquilo. E a gente passa por bem menos e... Quantas vezes, né? Mas eu posso dizer para vocês que o Senhor é aquele que nos acrescenta a fé. Ele é o motivo da nossa fé, ele nos dá a fé e ele sustenta a nossa fé. E quando ele te colocar numa prova, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo que ainda não conhece Jesus, corre para ele, por favor. Ah, eu confio, eu acredito em Jesus, tá bom. Mas não basta só acreditar, vai viver com ele, vai viver a vida que ele tem para você. Eu não, irmão, você está falando de tanta prova. Lá no mundo você vai ter outras provas piores ainda. E não vai ser Deus que vai estar te provando. Esteja na mão do Senhor, se entrega para ele, conheça ele como seu Senhor e Salvador. E para você que é cristão que está me ouvindo, aprume a tua fé. Porque se Deus está nos lapidando, nos passando pelo fogo como um ouro para ficar refinado, ele está dizendo, eu vou tirar de vocês toda a impureza que me afasta de você. Porque não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus. Então, se há alguma coisa em mim ainda que Deus precisa lapidar, ele vai fazer, e é para a glória dele. E aí a gente vai para Jeremias 29:11. Eu, o Senhor, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Algumas versões vai dizer, para lhe dar o fim que desejais. Então Deus é maravilhoso, ele é bondoso. Toda essa lapidação é pura bondade de Deus, para nos colocar de volta no propósito dele, porque às vezes a gente sai, né? Às vezes a incredulidade quer tomar conta da gente, mas você não se rende à incredulidade. Ai, por que Deus tá... Ai, não pode questionar o Senhor, não pode. Ele é um pai, claro que pode. Você pode dialogar com ele como filha. A gente tem uma ideia muito errada de Deus.
Não pode questionar. Quem falou que não? Olha o Jó, quantos questionamentos que ele fez. Ele só não pecou contra o Senhor de pôr à prova quem Deus era. Muito pelo contrário. Ele falava sobre ele. E aí quando a Bíblia vai mostrando essa conversa de Jó, você vai ver que num devido momento Deus se coloca e fala: Jó, quem é você? Onde você estava quando eu criei as estrelas? Então é Deus trazendo ele para uma realidade que com certeza em algum momento o orgulho turvou a visão dele, como turva a nossa. E ter uma fé fundamentada em Jesus, ter uma fé sustentada por ele, não apaga a nossa humanidade, não apaga. Você vai continuar sendo humano. Você não é um querubim nem um super-herói. E na hora que o negócio pegar pro teu lado, só vou dizer, existe um Deus todo-poderoso, com os braços sempre abertos para te receber, para me receber, para nos receber. E ele sempre vai fortificar a nossa fé. Não adianta a gente ter medo da prova, né? Mas não precisa ter medo da prova. Ela é dura? Às vezes, claro que é. Vai mexer em você, ué. Quem gosta de ser mexido? Ninguém. Fala que a gente gosta de passar pela prova. Ninguém gosta, gente. Né? Então a gente vai olhar para Cristo, nosso modelo maior, que é nele que a gente tem que se modelar, né? Ele também estava com medo de passar por aquela prova. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Né? Ele estava falando sobre a presença de Deus, ele não estava falando só sobre a cruz. Ele sabia que ele se tornaria pecado em nosso lugar. E a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Ele estava sabendo que esse lugar de pecado que ele assumiria por nós o afastaria do Pai. Tanto que chegou uma hora que ele grita: Deus meu, por que você me abandonou? Difícil, né? E a Bíblia vai dizer que o Pai vira o rosto. Jesus é rejeitado naquela hora. Jesus tem sobre ele um sentimento de abandono tão grande. E eu pergunto, quem de nós nunca se sentiu abandonado? Quem de nós nunca se sentiu rejeitado? Mas Jesus vem e toma o nosso lugar naquela cruz, para que nós não precisemos hoje viver uma vida de abandono, uma vida de rejeição, buscando a aprovação das pessoas. E se você está fazendo isso, se você está buscando isso, eu quero te dar essa palavra. Jesus já tomou esse lugar teu, para você não passar. Então, se você está passando, Deus ainda vai apurar a sua fé. Ele ainda vai te lapidar nesse lugar emocional que você precisa. Ele ainda vai te lapidar nesse seu físico, que às vezes você joga pro teu físico, aquilo que está no teu emocional. E ele vai te lapidar no teu espírito, para que você brilhe como um ouro que foi refinado. Para que a sua fé seja sustentada como essa raiz profunda, que nada abala. E o que a gente diz sobre esse Deus? Se não um Deus de amor, um Deus poderoso que olha para a gente com bondade, com compaixão e misericórdia, e nos presenteia com a sua graça, que vai nos ensinar que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. E Ele te inclui, Ele me inclui na missão dele nesse mundo, gente, que coisa maravilhosa. Mas é necessário crer. É necessário crer, né? A Bíblia diz que aquele que é galardoador dos que o buscam, nos ensina que é necessário crer. E quando a gente crê, é necessário se aproximar dele. Eu não só vou acreditar em você, eu preciso chegar perto. Eu preciso ter relacionamento com você. Poxa, eu acredito na Pamela. Ela é uma menina verdadeira. Tá, Fran, vem aqui. Outro dia. Não, calma. Às vezes é assim com Deus. Não, eu acredito em Deus. Ele te chama, então vem pra mim. Não, quem sabe outro dia. Ainda tô jovem demais. Lê do engano esse pensamento, porque a gente não sabe 5 minutos daqui pra frente, né, como será a nossa vida. E eu te pergunto, como está a tua fé? Está firme na rocha? Está preparada? A Bíblia traz 2 exemplos sobre isso, né? Não construa a sua casa na areia, não. Construa ela na rocha firme. Fundamente a tua vida e a tua fé naquele que é rocha inabalável, que é Jesus. O que a gente pode dizer de um Deus desse? Há quem diga que ele é ruim. Eu digo que não. Deus é tão bom. Ele é tão bom. E ele só é bom porque nele não existe maldade alguma. Essa é a grande verdade.
É o mesmo Deus que veio como cordeiro, que também é o leão, que é o Deus de amor e que também é um Deus de justiça. Mas em Deus tudo é na medida certa. Não há exceções com relação aos atributos de Deus. Eles são o que são. Deus é o que é. Ele não muda. E para que nós aprendamos com Ele, que é o nosso modelo, que nós possamos também não mudar a nossa fé pelas circunstâncias. Eu não só vou ter fé quando a situação está favorável a mim. Eu tenho que ter fé quando o bicho pegar pro meu lado, apertar pro meu lado. Se eu souber quem é Deus, aí sim pode vir tribulação que for, provação que for, e até mesmo a tentação que for. Ele me garante que Ele não vai me deixar cair em tentação, mas vai me livrar do mal. Ele vai dizer, no mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Pelo fogo não arderá em você, chama algum vai pegar em você. Porque eu vou estar lá. Os rios não vão te submergir, não vão te afogar. Eu vou estar lá segurando tua mão, te livrando disso aí. Que é mais o quê? Segurar na mão daquele que é criador de todas as coisas e que me chama pelo nome. Você só chama pelo nome quem você tem intimidade, né? Quem você tem intimidade, você conhece o nome inteiro. E assim é Jesus, Ele nos chama pelo nome. Ele nos ama de uma forma tão profunda. Ele é tão bom que nos dá a fé e Ele nos ajuda a sustentar essa fé. Esse é Deus, esse é Deus. Ele é lindo. Eu falo que Ele é lindo e cheiroso. Maravilhoso. E a única forma de essa raiz se fortalecer, essa raiz que você está falando, e essa fé se sustentar é em Deus. E como a gente pode conhecer Deus? Pela palavra, pela oração. Eu digo que a oração é você falando com Deus. A palavra é Deus falando com você. Mas até na oração não pode ser um monólogo, só você fala. Tem que ser um diálogo. Você e Deus. Através do Espírito Santo. Eu sempre falo assim, vai orar? Ora. Depois que você terminou a sua fala, não seja egoísta, dá lugar para Jesus. Espera uns 5 minutinhos de você sair do seu ambiente. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele responder você naquilo que você perguntou. Né? Deixa Ele olhar para você e dizer, olha, tem isso aqui para você hoje. Ou seja, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, eu quero te responder. E na hora você vai perceber que o Espírito Santo tá ali, você vai perceber que se Deus não falar da forma que você esperava, Ele vai falar de outra, mas Ele vai falar. Ele sempre responde. Ele sempre responde, Ele tem prazer em ter comunhão conosco. A vida que Deus queria para nós, desde o início, era essa do jardim, de descer toda. Eu sou apaixonada pela viração. Quem me conhece sabe que eu vou postar todo dia uma foto, um vídeo sobre o pôr do sol, que é o lugar da viração, é o momento da viração, onde vira o dia. E esse momento que a Bíblia fala que era ali onde Deus vinha e falava com Adão no jardim todos os dias. Caminhava com ele no jardim, né? Então eu amo esse horário por causa disso. E todo mundo que me conhece sabe como eu sou. Ai, grata a Deus por esse momento. Como eu consigo olhar para aquilo e glorificar Deus e pensar, esse era o propósito inicial de Deus, ter comunhão com seus filhos todos os dias, numa vida ininterrupta, de adoração, né? E esse é o propósito do Evangelho, é levar o homem a se tornar um adorador. Quando Deus vai falar lá em Gênesis, olha, enche a terra, multiplique, não está falando enche só de gente, enche a terra de adorador, de filhos meus. Vai lá, façam isso. Deus dá essa ordem a Adão. E quando você vai falar de Jesus para alguém, você está trazendo ele para o lugar de criação. Deus o criou para ser adorador. A finalidade de tudo é que o homem adore a Deus. Essa é a finalidade de tudo. Ele tem aquela comunhão que foi iniciada no jardim. Que graças a Jesus ele abriu um novo e vivo caminho para nos levar de novo a essa comunhão. Que é o propósito inicial de Deus com o ser humano. Para isso que ele criou. Para o louvor da sua glória. E acabou para isso. Não é para ser rico, não é para ter posses. Não que não tenha, que não possa ter, pode. E Deus também abençoa. E tem pessoas certas que Deus abençoa justamente porque Ele conhece. Né? Mas o propósito final de tudo é que nós sejamos adoradores desse Deus tão maravilhoso. Que nos ama, que nos prova por puro amor. Para nos lapidar, para que nós cheguemos onde Ele preparou para a gente chegar. Como pessoa e como filho de Deus. Enquanto estamos aqui, né?
Esse é Deus. Lindo e cheiroso. Maravilhoso. Fran, dentro dessa palavra que você trouxe, eu gostaria de fazer algumas perguntas. E se você ainda está com dúvida referente à fé em tempo de provações, fique aí que a Fran ainda vai nos esclarecer ainda. O que significa ter a fé provada como ouro refinado no fogo? Essa palavra, né? Palavra base dessa noite. Significa que você vai passar por provação bem difícil, né? Porque não é fácil pro pedra de ouro, enquanto tá bruta ainda, não é fácil ela chegar naquela... Né? Eu tô sem a minha aliança de ouro, isso daqui chama de ouro branco, né? Mas não é fácil chegar naquele lugar, né? Não é fácil um pedaço de pedra ser purificada, um pedaço de minério, melhor dizendo, né? Que não é uma pedra, estou dizendo em formato, mas o minério chegar naquilo que se transforma o ouro, né? Seja num brinco, num anel, num colar, né? num pingente, seja lá do que for, para ele chegar, ou aquela pedra maciça que a gente vê nos filmes, né? Não é fácil. Então, o que significa ser provado como o ouro no fogo? Você vai passar por prova difícil, sofrimento intenso às vezes, mas vai purificar o teu espírito, vai remover as dúvidas, o orgulho, como eu já disse nisso, a autossuficiência. É um processo que vai testar a sua fé, que vai provar, na verdade, a sua fé, que vai te trazer a autenticidade daquilo que você crê. Não vai te deixar num lugar raso. Não é um processo fácil? Não, não é não. Mas ele vai transformar a sua fé teórica numa fé prática. Porque às vezes a pessoa tem uma fé, mas só a teoria. Quando chega na prática... oh, meu Deus, misericórdia, né? Aí ela olha ela no espelho e vai falar, meu Deus, quem é você? Não é verdade? Então, vai te dar uma confiança segura, madura e refinada, como ouro. É isso, e isso vai remover da sua vida, né? Eu usei aqui um exemplo antes, né? Estava conversando com a Pamela antes, nos bastidores, de Jó, em Jó 23, né? 23:10, que ele fala, olha, Deus, ele está falando ele, o Senhor, sabe o caminho que eu tomo. Se me provar, sairei como ouro. Jó falou isso, depois de passar tudo aquilo. O que é isso? É uma fé que já foi lapidada. Uma fé que está sendo sustentada agora por aquele que ele não só conhece de ouvir falar, mas ele está vendo. Eu só vejo aquele que eu tenho intimidade. Né? Por isso que eu digo para você que não tem Jesus, não basta só crer, tem que caminhar com ele, tem que pegar a vida, tem que estar junto. Isso que nós estamos falando aqui vai trazer para nós uma fé que traz purificação, que traz maturidade, que traz a prova da autenticidade da sua fé. O que é isso, Fran? Eu tenho que ter certeza do que eu creio. Não pode ser uma fezinha meia boca, como um pêndulo, não, uma hora para lá, outra hora para cá, tem que ser firme. Né? O próprio livro de Hebreus vai falar que a fé é um firme fundamento. Ela não é um negócio que balança de acordo com a circunstância. Qualquer ventania. Se é satisfatório para mim, se a circunstância tá boa, eu acredito. Mas se ficou ruim, já vai me abalar, né? É como entrar numa fornalha de aflição. É verdade, é uma fornalha de aflição, né? Onde as dificuldades são representadas pelo fogo. O fogo representa as dificuldades, né? E não tá servindo para te destruir, para te matar. Ai, meu Deus, Deus vai me matar. Não, mas para moldar você. Se você é cristão, Deus vai moldar o teu caráter, a imagem e semelhança de Cristo. Isso vai produzir em você algo que o apóstolo Paulo vai dizer, né? A prova produz perseverança. Aí vai provar você e isso vai produzir uma perseverança maior na tua vida. Por quê? Porque você sabe do resultado. Eu e Wagner, a gente gosta muito de uma frase de um missionário, que ele é fundador de uma das missões bem conhecidas. E ele fala assim, olha, eu sei o que vai acontecer. Eu já li o final do livro. Ele está falando de Apocalipse, né? De tudo, quando Jesus vence. Eu já sei, eu já li o final do livro. Eu sei o que a história sobre Deus e o homem traz como prova final. Jesus já venceu por nós. Então a gente só precisa acreditar naquele que é o Senhor, né? E pensando no valor do ouro, essa fé
vai ser comparado a esse valor genuíno desse ouro, né? Não é uma imitação. Já viu aqueles eu falo isso, todo mundo ri. Já viu quando você vai na loja do chinês, tem aquele monte de anel brilhante assim? Aquele ourumínio que tem lá, sabe? O tal do ourumínio que você usa uma vez ali, uma semana já aquele amarelo já foi todo embora. Sim. Isso não é ouro genuíno, né? Isso é uma imitação barata. Infelizmente, hoje, muita gente, por ter acreditado de uma imitação barata, numa fé rasa, no evangelho raso, num Jesus projetado segundo a sua pequena mente humana, hoje está fora, está distante da presença de Deus, porque a fé não era genuína. Era uma fé de interesses, que quando o interesse não foi alcançado, passou, acabou a fé, né? Mas uma fé aprovada, não. Uma fé bem aprovada, ela é mais considerada do que um ouro. É sobre isso que ele está falando aqui, nesse versículo de Pedro, né? Por quê? Porque vai resultar em louvor e glória sobre quem é Jesus. A sua fé vai dizer quem é Jesus. Olha que coisa boa. Você tem o privilégio de carregar esse nome sobre você e na sua prática de fé você provar isso no seu dia a dia e mostrar que você é de Jesus. Nas pequenas e nas grandes coisas, né? E o seu sofrimento, por isso que eu digo assim, sofrer com Jesus é melhor do que sofrer no mundo. Porque o seu sofrimento produzido com Deus ali, vivido com Deus, vai transformar a sua fé em algo autêntico, durável, inabalável e de um valor inestimável. Isso é puro, isso é coisa pura, né? Pensar em algo puro, em ouro puro. Essa é uma fé pura, que foi provada, que não balança. Lembra do carvalho? Que tem tantos metros de profundidade em Deus que não é qualquer coisinha. Se balançou é inabalável, não é inabalável. Se não balançou, é uma fé fundamentada, firmada, sustentada por alguém, não por uma circunstância. Então, ser provado pelo fogo é isso. É passar pelo mais difícil que você possa imaginar e permanecer firme. Não fazendo de conta que a dor não está ali, o sofrimento não aconteceu, negando a dor, negando o sofrimento, negando qualquer tipo de prova, né? De qualquer tipo de ferramenta que Deus usou como prova para a tua vida. Não estou negando, mas eu não sou movida pela circunstância. Não sou movida pela enfermidade, não sou movida pela dor, não sou movida pela falta, muito pelo contrário. Eu me movo segundo aquele que move todas as coisas. E acabou. Isso é uma fé refinada, como ouro no fogo. Ela é inabalável. Ô, Fran, e no meio de todas essas provações, se essa pessoa não tiver essa fé firmada em Deus, eu não estou aqui querendo ofender a fé de ninguém, mas nós conhecemos que o único caminho de se chegar a Deus é Jesus, e a fé verdadeira está em Deus. Se essa fé não estiver firmada, ela acaba aceitando qualquer fé. Claro. Se a fé é o firme fundamento, o contrário de um firme fundamento é um fundamento raso, que balança. E aí a gente vai para Efésios, quando Paulo diz, olha, cuidado para você não ser levado por qualquer vento de doutrina. Se eu não tenho uma fé em Jesus, inabalável, sustentada pelo próprio Cristo, qualquer um que me oferecer uma coisa melhor, né? Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão buscando a sua felicidade. O que importa é ser feliz, ter amor e ser feliz. Dão nome a um amor para coisas que se o amor fosse uma pessoa não daria. O amor é uma pessoa, o amor é Cristo, né? E as pessoas estão com a sua fé muito abalada. Por quê? Porque às vezes ela está crendo com uma fé emocional, que não é fé, né? Está crendo de acordo com as suas emoções. Se Deus fizer minha vontade, Ele é bom. Se Ele não fizer, nossa. O cristianismo é muito assim. Se Deus me der, eu vou. Se não me der, eu vou seguir outra coisa. O cristianismo é muito difícil. O cristianismo, é melhor eu ir para outro lugar que não vai falar do meu pecado, que não vai me expor, que eu vou poder ser feliz, viver o que eu quero. Da forma que... Entendeu? O que importa é ser feliz. Eu digo que antes era um evangelho de prosperidade física, palpável, material. Hoje é um evangelho de prosperidade emocional. Porque eu sou o centro. E o que importa é que eu seja feliz. Isso. O resto,
E Deus vai me abençoar para eu ser feliz. Como se Deus fosse o mordomo. Ao contrário, nós somos o mordomo de Cristo. Né? Se a sua fé ela é abalável, ela se abala para qualquer lado, para qualquer vento de doutrina, tu tá precisando saber o que é fé. Não vem com essa de que todos os caminhos levam a Deus, não. Buda, Maomé, tantos outros aí que eu não preciso citar, não, mas todo mundo sabe das religiões que são bem conhecidas. Nenhum deles ousou dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, como Jesus disse em João 14,6. Ele, só ele. E ninguém ressuscitou como ele. Podem tentar provar o contrário, a história tem provas. A ciência tem prova. Não tem como, gente. Ah, mas isso daí já é, como que fala? Conservadorismo. Não, isso é Bíblia. E a gente vive pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Ah, é ultrapassada, foi escrita por homens. Meu filho, os outros livros que você lê e acredita não foi o homem que escreveu, não? Não foi o querubim, né? Pois é. Pois é. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É por ela que nós nos movemos. E é nela que nós acreditamos. E outra coisa, ninguém é obrigado a crer. Cada um é livre. Mas eu vou te alertar, só tem um caminho. E a fé não leva todo caminho leva a Deus, não. Todo caminho leva a perdição. Todo caminho leva o homem para mais dentro de si mesmo. Né? Aí você vai ouvir algumas frases muito famosas aí. Ah, você precisa confiar em você. Você precisa ter o seu autoconhecimento, acreditar em você. Se você acreditar em você, você consegue tudo. Mentira, maldito o homem que confia em si mesmo. Ou seja, maldito o homem que confia no homem. Nossa confiança precisa estar em Jesus. A nossa fé precisa ser firmada nele. A rocha inabalável. E acabou. É isso e ponto final. E tenho dito. E eu assino embaixo, Fran. Fran, por que Deus permite que passemos por provações? Como eu disse no início, a Bíblia vai ensinar que Deus permite lutas e provações e tribulações não é para nos destruir, gente. Muito pelo contrário, mas é com um propósito específico de que você cresça, que você adquira tanta maturidade como pessoa, tanto a sua maturidade espiritual, que você passe do leitinho para uma comida mais sólida, né? Para que você não balance com qualquer vento que bater à tua porta, para ele moldar o teu caráter e para ele demonstrar a você a sua glória. Isso serve para Deus revelar a glória dele. Ele está querendo participar você de quem ele é. Está dizendo, vem ver quem eu sou. Vem aqui. Vem participar da minha glória. Eu quero revelar a minha glória a você. Glória a Deus. Um Deus que fez todas as coisas que é lindo, grandioso, majestoso como mulher, te convidando, através de lapidar você, através das tribulações, através das provas, te revelando quem ele é, fazendo você participante da vida dele. Isso é demais para mim, vai te fazer crescer. E embora a gente tenha muito sofrimento, que parece uma coisa tão ruim, ninguém gosta de sofrer, né? Se alguém gostar de sofrer, me avisa aí. Né? Então, Deus vai nos treinando, né, para nos tornar mais forte e cada vez mais dependentes dele. Ah, Deus é egoísta, então? Ele faz tudo isso para que ele quer que você chegue nele? Não é que ele é egoísta. Ele sabe quem ele é. E ele sabe que ele é o único poderoso que pode te livrar do mal. Ele é o único que pode te encher de um amor que não acaba. Ele é o único que pode te transformar na pessoa que nem você acreditaria que chegaria a ser. Ele é o único que pode repreender o diabo. Ninguém mais vai fazer isso aí. Não é que ele é egoísta, não, mas ele é a rocha firme, ele está te chamando para um lugar seguro. É como um pai que tem ali, olha, uma pessoa estranha, um tio e um pai. E tem uma situação difícil para a pessoa passar. Pode ser ela, uma adolescente, uma criança, mas aquele pai é tão seguro de si, ele sabe quem ele é, que a pessoa fala, deixa que eu ajude seu filho. Não precisa, vem cá, filho. Olha, seu filho vai tropeçar, vai cair. Pode deixar ele cair. Eu ensinei ele a se virar. Ele sabe se proteger. Não, mas vai bater a cabeça. Ele sabe se proteger. E quando a gente não aguenta, ele vem e faz. Ele tira a gente daquela situação. Ele fala, viu como você está pronto? Ele nos mostra. Ele revela a nós quem ele é
Ele afirma em nós a nossa identidade de quem nós somos, filhos amados de um Deus poderoso, servo de um Deus altíssimo, e ele ainda fala para você, olha, coloquei em você a mente de Cristo, estou moldando o seu caráter para se parecer mais ainda com ele. Então a prova não é para nos destruir, né? Não é para ser ruim. Então a Bíblia vai nos dar alguns motivos, né? E eu posso dizer alguns, pelo qual a Bíblia nos conduz, né? Para produzir uma perseverança de maturidade, um crescimento espiritual, né? Eu estou me baseando, pensando aqui, eu estou abrindo e lendo Tiago 1, versículo 2 e 3, que vai nos dizendo aqui, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o passardes por prova, porque a prova produz em você perseverança. É doido esse povo da Bíblia. Como é que vai mandar eu ficar feliz passando? Tem de motivo de grande alegria passar por prova. As coisas de Deus são loucura para o homem natural. Se você quiser compreender as coisas de Deus com a sua mente só natural, não, as coisas de Deus são reveladas. Vai dizer para você, ó, tem alegria, Deus está fazendo isso aí porque a sua prova está produzindo em você perseverança, né? Vai nos tornar mais aptos, essa é a palavra, mais íntegros, né? Sem que falte a nós coisa alguma. E também Tiago fala sobre isso, mas aqui embaixo, no versículo 4, né? Com o propósito de nos tornar perfeitos e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, para nos purificar, para provar a nossa fé, como eu já disse, para provar pelo ouro, né? E fala, a fé que vocês têm vale muito mais quando ela é provada. E se for aprovada, vocês receberão do Senhor, darão ao Senhor a glória e honra. Está em 1 Pedro 1, 7, que é o que eu estou lendo aqui. Também para nos ensinar sobre a dependência de Deus, para tirar de nós essa mania de querer ser grande, de humilhar os outros porque tem um status. Nossa, eu sou um pastor, eu sou a missionária. É nada, filho. A primeira prova cai ali, fica ali molengando, fica encobrindo. É tão assim, tão poderoso. Não mostra nem um pouquinho da sua dor, né? Não é nem um pouquinho vulnerável. Por quê? Porque acha que é forte o suficiente. É orgulho. É puro orgulho. Então o Senhor vai fazer com que as lutas elas nos façam perceber que nós não somos fortes sozinhos. A força que nós temos vem do Senhor, né? E que a gente precisa desesperadamente dele. Como eu preciso de Deus. Jesus vai falar, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quanto mais provado, quanto mais moldado no nosso caráter, menos nos tornamos arrogantes, altivos, menos orgulhosos e mais parecido com Jesus, né? E a gente vai poder entender quando ele diz assim deixa eu só ver aqui, 2 Coríntios 12, 9. Que coisa mais doida. Minha graça é suficiente para você, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E o propósito disso é de que nós evitemos esse orgulho que faz com que nós confiemos radicalmente em nós mesmos e não no Senhor, né? Então, ele vai nos ensinar que, moldando o nosso caráter, nós vamos nos parecer com Jesus. Jesus é manso, é humilde, né? Ele nos oferece a sua suavidade, a sua leveza. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Manso e humilde. Quantas vezes falta em nós mansidão e humildade? A prova vai nos levar para esse lugar de caráter de Cristo, de ser manso e humilde, de não ser arrogante, né? De não ser orgulhoso. Então esse sofrimento, esse processo todo vai nos conformar à imagem e semelhança de Cristo e não à imagem e semelhança do mundo. Numa situação em que o mundo age X, nós vamos agir Y. Por quê? Vamos nos parecer com Jesus, né? E o apóstolo Paulo vai dizer ainda na carta de Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, ele fala, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. Além de você ter fé firme, você ainda tem esperança. São duas ferramentas que
que nos fazem reanimar no tempo difícil. E a palavra vai dizer, olha, quero trazer a memória o que me dá esperança. O que nos dá esperança? Senão o próprio Deus. Senão aquilo que Ele já fez em nós. Né? Então, esse versículo, esse capítulo aqui de Romanos me faz muito pensar quando eu estou na tribulação. O que isso está produzindo em mim? É a pergunta que eu me faço. O que essa prova está produzindo em mim? Por que Deus me faz passar por ela? Né? Deus está me capacitando para consolar outras pessoas que também passam pela mesma luta que eu estou passando. Né? Elas recebem o consolo de Deus através da minha vida. Eu sou a resposta de Deus para ela, não por orgulho, sim por humildade, por reconhecimento de que não sou eu, é o Senhor, que a glória é dele, né? E Ele vai nos capacitando a ajudar pessoas que estão vivendo as mesmas dores que nós, os mesmos problemas que nós. Você vai ficando mais apto para dizer, eu sei o que você está passando. Você tem mais propriedade para dizer, eu sei o que é essa dor que você está passando. Eu sei o que é ter essa falta que você está passando. Eu sei o que é passar por essa enfermidade que você está passando. Mas eu também sei aquele que nos livra de todas essas coisas e que nos faz feliz, independente da ausência de motivos para ficarmos tristes. Nós temos, ou melhor, independente de motivos que nos fazem triste, que roubam a nossa alegria, independente dessa situação, você vai conseguir entender que a alegria do Senhor é a tua força. Então, esse é o lugar, né, que vai nos trazer consolo para as nossas tribulações. E nós vamos receber de Deus esse consolo e vamos passar por essa tribulação sendo preparado para consolar outros. Eu digo assim, toda dor que Deus te deixa passar, toda prova que você passa, é Deus te habilitando para você curar outros, para você ter resposta para outros, para você ser resposta de Deus para outros. Essa é a grande verdade, né? E o final de tudo isso é glorificar Deus, através daquilo que só Ele pode fazer. O ato final de tudo isso é a glorificação de Deus. É sempre sobre Ele, não é sobre nós. Essa é a grande verdade. Fomos criados para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Essa é a grande verdade da nossa vida. Essa é a grande verdade da nossa vida. Fran, o tema tá bem profundo e sensível, né? Como manter a alegria, mesmo sendo entristecidos por lutas? É o que eu disse lá atrás. Manter a alegria não é você maquiar a dor. Não é você negar a dor. Não é você negar a tristeza. Né? Porque senão eu vou maquiar. A hora que cair a maquiagem, eu vou me dar conta, eu vou ficar mais triste ainda. Eu vou ter mais dor ainda, porque além daquilo que eu estou passando, pode vir uma dor física, uma dor emocional, uma dor espiritual. Então não estou maquiando a dor, não estou ignorando, né? Mas me ancorar em uma fonte que independe da situação. Independe das circunstâncias externas. E a gente sabe quem é essa fonte. A gente sabe que, pela perspectiva de Deus, a alegria é uma decisão baseada na confiança de quem Ele é. A minha alegria não está baseada na circunstância. A minha alegria não está baseada no que é favorável a mim. A minha alegria está baseada em eu sei quem é Deus. Ele é a fonte. Não é uma fonte externa. Uma situação externa legal que vai me fazer ficar feliz. Não. Mas é eu entender quando o apóstolo vai dizer, olha, tem de motivo de grande alegria passar por provação. Porque ele sabe quem está te provando. Ele está falando não é sobre a circunstância. Ele está falando sobre o Deus que independe da circunstância. Mas que nós sabemos quem é Deus, né? É o propósito da presença constante dele sobre a nossa vida. Eu digo assim, me tire tudo, mas não me tire a presença. Se alguém me tirar a presença, eu sei que isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Uma vez que eu sou dele, ninguém me arrebata da mão dele, é o que a Bíblia diz. Mas, trazendo para uma ilustração humana, né? Me tire tudo, mas não me tire a presença. Sem a presença eu morro. Sem a presença não tem alegria. Sem a presença é a ausência. E a ausência muitas vezes leva à morte.
né? Quanta gente que morre porque se sente sozinha. Então, a alegria vem de uma fonte não externa, mas interna, daquele que habita em mim, daquele que me chamou como serva, mas também como amiga. Que me chamou não só como amiga, mas me chama de filha. E essa é a fonte. A nossa alegria, ela não precisa, ela não pode, né? Não precisa, ela não pode estar baseada na circunstância externa. Se tá tudo bem, eu tô feliz. Se tá tudo mal, eu morro. Não pode ser assim. Senão, vai morrer. Ô Fran, o ser humano, ele não está acostumado assim, a ser fraco, a sentir fraqueza. E a gente está vivendo uma sociedade que eu não sei se eu posso falar dessa forma, ela está nos empurrando ela faz com que a gente tenha que agir e pensar que nós somos autossuficientes, nós temos o controle de nós mesmos. Mas aí algumas pessoas acabam aceitando essa teoria, mas quando realmente começa a vir a luta, a prova, e essas circunstâncias tão difíceis, aí que o calo aperta. Mas por quê? Porque as pessoas estão apegadas à circunstância, não à presença. Elas estão apegadas ao que a mídia propõe, elas estão apegadas ao que o noticiário diz todos os dias, né? Nós estamos vivendo um mundo cheio não de valores, mas de preço. As pessoas perderam o valor. Elas valem preço agora. Você é o que você compra. Você é o que você possui. Que é isso que está sendo pregado lá fora. Se você tem, você é importante. Não tenha para você ver, você vai morrer na solidão. Então a gente está sendo empurrado, né? A gente não, nós não. Nós que conhecemos a Jesus profundamente e que temos a nossa fé ali fincada nele, o mundo não dita a nossa vida. Não dita, as regras do mundo não servem para nós, né? Essa semana mesmo teve carnaval aí, olha o que fizeram com os cristãos conservadores. Sim. Colocaram a gente dentro de uma latinha de conserva. Eu só vou avisar para vocês que nós não estamos dentro da conserva não, tá? Nós estamos no azeite. Com Deus é no azeite, filho. E no azeite é diferente. O azeite cura e conserva e traz vida, né? Então, pode zombar o que vocês quiserem. Jesus avisou que isso ia acontecer. Obrigado por vocês fazerem a palavra se cumprir, tá bom? Falou, valeu. Muito bom para vocês. Porque isso não atinge a gente. Não. Se eles tentaram nos atingir, eles erraram o alvo. Mas eles acertaram certinho no que a palavra diz. Se eu fui perseguido, vão perseguir vocês também. Vão tentar humilhar, vão falar todo tipo de mentira contra vocês. Tá tudo bem. A gente serve um Deus que nos avisa das coisas. Antes mesmo delas acontecerem. Isso é para provar para você que Ele é Deus. Então nós não vivemos segundo o formato do mundo. Então para nós não estamos nesse ciclo. Isso não é soberba, isso não é cantar vitória antes do tempo, não. Isso é fé. Isso é você saber o que o seu Pai, o que o seu Deus diz a respeito das coisas dos últimos tempos. Isso é conhecer a Escritura, está tudo lá. Os homens seriam, vai lá para 1 Timóteo lá. Olha, Timóteo, sabe que nos últimos dias os homens serão amantes dos prazeres, mais amigos de Deus, inimigos de Deus e mais amigos dos prazeres, idólatras. E tantas coisas que você vai ler e fala, parece que Paulo estava escrevendo isso aqui, olha, nos dias de hoje. Avarentos, mentirosos, enganadores, presunçosos, mais obediente aos prazeres do que os pais. Os filhos seriam muito desobedientes aos pais, né? E tantas outras coisas que Paulo vai descrevendo, que agora eu não lembro, mas que parece que ele estava olhando aqui para nós. E se você não tiver uma fé firmada em Jesus, na palavra do Senhor, uma fé que vai se tornando cada dia mais inabalável, vai balançar. Aí você sim vai ser escravo desse mundo aí. Vai viver o que esse mundo está vivendo hoje. Um mundo mergulhado numa ilusão tão profunda, que às vezes é tão profunda que o ser humano, quando acorda dela, se assusta.
E tanta gente tirando a própria vida. Porque, de fato, para o mundo, nós viramos produto. Nós não somos mais pessoas. Né? E nós sabemos o valor que nós temos. Nós não temos preço. Nossa vida não é negociável. Ela já foi negociada na cruz já, a preço de sangue. E isso que vale para nós. Acabou. Nosso manual de regra de vida e prática é a Bíblia. Tudo que nós precisamos saber está lá. Tudo, 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 tudo. E, mas eu já perguntei certas coisas para Deus, Deus não me responde. Conforme-se, tem coisas que a Bíblia já falou também que ia acontecer. Que Deus não ia revelar tudo a nós. Há coisas que não foram dadas a conhecer ao homem. Então, sossegue esse facho aí. Tá tentando entender Deus com a sua mente humana, não vai conseguir. Ele não é natural, ele é sobrenatural. E uma pessoa sobrenatural não dá para se entender no natural. Não vai entender. Isso é fato. Fran, que palavra você deixa para quem está sendo provado neste momento e sente que sua fé está sendo testada? Primeiro, tem de motivo de grande alegria passar por prova. Paulo já nos avisou sobre isso. Não deixa a prova roubar a tua alegria, não. Até porque a tua alegria vem do Senhor. Se a tua alegria não vem do Senhor, vai na fonte, ele é a fonte. Fora dele não tem alegria. E outra coisa, não desista. Sabe, não para de acreditar. Fala, mas eu nem estou acreditando. Então pede ao Senhor fé. Fé é um dom que ele dá. E não deixa nenhuma situação te tirar da mão de Deus, te roubar da mão de Deus por preocupação, por incredulidade, por ansiedade. Não, não, não. Vai para o Senhor. Se o fardo está pesado, troca com Jesus. Que às vezes nem é prova, às vezes é um fardo que você está carregando que ele nem te mandou carregar. Às vezes você quer tanto o fazer, que você esquece de ser. E Deus te manda ser. Né? Ele te convida a ser. O fazer é consequência do seu amor por ele. E também não vai... Deus não prefere ter você do lado dele como empregado. Deus quer um filho que senta do lado do pai e tem conversas sérias, boas. Né? Deus quer esse lugar para nós. Esse lugar de pai, esse lugar de amigo. E é claro, consequentemente, você conhecendo quem é teu pai, você tendo ele como teu amigo, qual é o amigo que não gosta de fazer coisas para o teu outro amigo? Não é verdade? Sim. Esse é o lugar de Deus. Como servos de Cristo, nós vamos fazer porque nós o amamos, porque nós sabemos quem ele é. E a palavra de Deus vai dizer, olha, no fim, todas as coisas vão contribuir juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então, você está passando por prova, sossega. Ela vai contribuir. Se ama a Deus, ela vai contribuir para o teu bem. É uma falta? Vai contribuir para o teu bem. É uma enfermidade? Vai contribuir para o teu bem. Fran, mas e se morre? Como fica? Se você é de Jesus, o seu viver e o seu morrer tem que ser para ele. O seu viver é Cristo, o seu morrer também. O Filho de Deus, ele precisa ter essa certeza na vida dele. Que se ele vive para Cristo. Se ele morre para Cristo. Se ele tem para Cristo. Se ele não tem, também é para Cristo. E quando nós temos essa certeza, resumindo, o que vale para nós é a presença. E é isso. É a presença. Fica firme, a presença está lá. A minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. E não é só para dizer assim, nossa, só a graça. Não, é a graça de Deus. Ela não é essa pequenez que muitas vezes a gente pensa. Uhum. Então, essa é a verdade. Queira a presença no tempo bom e no tempo ruim. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. A presença de Jesus, ela é completa. É a plenitude. Ele é a plenitude de Deus em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Há uma esperança. Sossega aí. Vai dar tudo certo. Né? E nem sempre o tudo certo é como a gente pensa. Mas no final, como ele disse para João, o que eu estou fazendo agora? Você não está entendendo. Mas lá na frente você vai entender. E fique esperto, fique esperta. Porque Deus, ele não faz nada sem nos avisar. Amós 3,7 vai dizer sobre isso. Porque eu, o Senhor, não faço nada sem antes avisar os meus filhos profetas. Deus sempre nos avisa do que vai fazer. Esteja atento, ó. Fica atento. Que você vai ouvir Deus e você vai saber que o Senhor está falando o tempo inteiro. Às vezes é a gente que não está ouvindo.
Sim, e tudo que a gente precisa é esse Deus que nos guie, que nos fale, que nos direcione, que nos ame. Esse amor nunca acaba. E não importa. Não importa o que você está passando, nada vai te fazer separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas passadas, nem coisas que virão, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem anjos ou qualquer outra criatura que seja, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso nos basta. Isso nos basta. Nada, nada, nada nos tira do amor de Deus para nós que é através de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, é lindo, é cheiroso, cheira bem. É isso. A Fran é uma querida, é uma pessoa maravilhosa. E quem conhece ela, né, sabe que ela é exatamente essa pessoa que está aqui, na minha frente, na frente da câmera, ministrando a palavra que o Senhor colocou no coração dela para vocês, nos auxiliando, né, mostrando a direção à luz da palavra. Fran, nós chegamos ao fim, infelizmente, porque estava muito gostoso. Muito gostoso, foi um tema muito sensível e eu acredito que você trouxe aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Quero te agradecer imensamente. Amém. A Ele glória. Que o Senhor continue te usando. Amém. Que o Senhor continue te enviando, você e seu esposo, para fazer essa obra missionária linda que Meu lindo cheiroso, tá bem ali. Que vocês estão fazendo. E para você ainda que não conhece o Senhor e ainda está aí na beiradinha, no raso, o Senhor está te convidando a você a conhecer Ele não por ouvir falar, mas conhecer com seus próprios olhos. Foi isso que a nossa missionária falou aqui para vocês. O Senhor está te convidando hoje. Como eu posso conhecer o Senhor? Buscando a palavra. A gente tem a certeza, né, Fran, que se a gente buscar Deus através da palavra, a gente não vai errar. Não vai. Ainda se a gente errar, a Bíblia fala assim, se de repente o meu corpo carnal se erra, o meu espírito continua firme. Né? Porque ainda estamos na carne. Pode ser que a gente vá em algum momento errar, em algum momento cair. Mas o Senhor vai nos perdoar e vai nos trazer de volta a nossa realidade de quem somos. Né? A Bíblia vai dizer sobre isso. Ela vai nos ensinar que o amor de Deus ele é tão grande. Ele cobre multidão de pecado. Mas a gente precisa ter certeza quem somos em Jesus. Né? E tirar da nossa ideia que nós ainda somos escravos do pecado. Não somos mais não. 1 João vai dizer, aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. A gente pode escorregar ali, né? Mas o Senhor nos ajuda a levantar e nos tira desse lugar de perigo. Né? Nos alerta, nos instrui, nos perdoa. E é isso que vale para nós. E mais uma vez eu quero terminar minha fala dizendo para você que conhece a Deus. Examine-se, pois, a si mesmo. A Bíblia vai dizer isso num texto de Santa Ceia. Mas isso é para todos os dias. E se a sua fé, tem alguma coisa abalando a tua fé, fala com Jesus. Senhor, eu quero ter essa fé que foi pregada hoje de 1 Pedro. Sabendo que eu estou passando pela prova, mas que o Senhor está me refinando. Me ajuda a chegar no final. Me ajuda a combater esse bom combate e chegar no final aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E para você que não conhece Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus por você, para que você creia. E crendo é que a gente chega a Jesus. A palavra vai dizer, se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, verdadeiramente sereis salvos. Então chama Jesus aí num papo reto, um papo firme. Jesus, eu estou acreditando no que essa moça está falando e eu quero entregar minha vida para você. Então, por favor, entra, muda a minha vida, toma conta aqui. E não queira Jesus só porque Ele te livra do mal e do inferno. Queira Jesus porque Ele é Senhor para dirigir toda a tua vida. Para te levar para os pensamentos dEle, que são bons a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal.
Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. E esse foi Direção Luz da Palavra. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo episódio.